Metrópole Entrevista. Meu querido Ivan Paiva, coordenador do SAMU, rodando todos os gripários, vendo esta situação que estamos vivendo agora. É uma situação de alerta de Covid aqui em Salvador? É para ligar o botão vermelho, não? Bom dia. Bom dia, Zé. É uma situação de atenção para a nossa equipe, principalmente da minha parte, que é a parte de assistência. Desde o mês de dezembro, a gente tem percebido esse aumento do número de casos de pessoas com sintomas respiratórios, e o que nos fez terminar ampliando a nossa capacidade de atendimento com a ativação de mais 2 gripários. Abrimos o gripário na Ilha de Bom Jesus para atender a população das ilhas e mais um aqui a partir do dia 17 de dezembro no Palmiúdo. De lá para cá, nossa equipe tem monitorado os dados e a gente tem visto uma certa estabilidade do quantitativo, muito em função também da ativação de mais de 50 unidades para fazer testagem de Covid. A gente percebeu durante o atendimento que muitas das pessoas que procuravam os gripários com os seus sintomas, né, vinham em busca de testagem. Então, essa ampliação de 50 postos fez com que essa pressão sobre os gripários diminuísse bastante, mas a gente vem monitorado e é óbvio que está diante de tudo que a gente está vendo na Europa, nos Estados Unidos, dessa Omicron, de mais de 2 milhões de casos. E a gente está sempre com o alerta vermelho aceso e monitorando os dados. Agora, o que você percebe, você que está na rua no dia a dia aí, Ivan Paiva, coordenador do SAMU, o que você percebe nos gripários? Qual é a sua avaliação nos gripários da cidade? Diferente da primeira e da segunda onda, onde nós tínhamos assim, pacientes que chegavam às vezes em estado grave, muitas vezes chegavam na unidade e iam diretamente para até mesmo serem entubados, o que a gente percebe é de que a maior parte, a grande maioria desses pacientes atendidos nas unidades, tanto gripário quanto que também continuam atendendo, são pessoas com sintomas leves, febre, dor de cabeça, corpo. Então, pessoas que são medicadas com medicações sintomáticas e acompanhado, por exemplo, para atendimento domiciliar. Para você ter ideia, ontem, o gripário daqui do Palmiúdo, que tem uma capacidade de atendimento de 300 pessoas por dia, atendeu 88 pessoas apenas. E dessas 88 pessoas, 4 com indicação de internação com sintomas não tão graves que merecessem ir para uma UTI. Mas a gente precisa, às vezes, uma glicemia que está descontrolada, uma pressão que está descontrolada, ou ele está com um pouco de falta, a gente prefere, por precaução, internar, fazer uma avaliação mais precisa para, se tiver, dar alta com maior segurança. Ivan Paiva, da saúde do município. O governador Rui Costa pretende agora pela manhã baixar um decreto reduzindo o número de pessoas em eventos. Hoje é permitido 5.000 pessoas. Ele pretende reduzir esse número aí no máximo para 300 eventos, uma vez que o senhor acabou de falar aí que não tivemos óbito, o número de internação está muito pequena. Bom, Zé, é assim, eu acho muito estranho de que essa questão de aglomeração precisa ser definido por um decreto do governador, né? Na verdade, as pessoas sabem que nós temos tanto influência. E quando você vai para uma aglomeração, você tem um risco de se contaminar. Basta que uma pessoa num evento como esse esteja contaminada, e você vê pelas imagens que são passadas que muitos desses eventos as pessoas não utilizam máscara, não tem a questão do distanciamento, você sabe que você está colocando em risco, né? Então, assim, esses dados com relação ao governador ou mesmo o prefeito, eles têm que ser avaliados num conjunto, né? Que são levados em consideração taxa de ocupação hospitalar, né, o número de pacientes internados, a mortalidade, o fator RT. A minha parte é basicamente a parte de garantir assistência aos que chegam aqui do sistema de saúde. Mas, assim, as decisões que são tomadas em cima de todos esses indicadores epidemiológicos para que se possa tomar a decisão correta. Então, assim, nós, na parte técnica mesmo, que garante assistência, a gente termina tendo que o governador como o prefeito, baseado em todas essas informações que chegam a ele, toma os dados de acordo com esses indicadores epidemiológicos. Certo. Vamos lá. Luciana Freire. Oi, Ivan. Bom dia. Tudo bom? Hoje o governador falou sobre uma questão assim da subnotificação que ocorre nos finais de semana e que mesmo assim o número de que solicitam, você vê uma alta nos finais de semana, vê que realmente chamaram mais essa assistência?
Bom, com relação a essa questão do final de semana, percebe muito, principalmente em UPAs e gripários, que uma boa parte, por exemplo, hoje, sempre a gente tem um número de casos muito maior do que o domingo. Normalmente a pessoa que tem um sintoma leve, que está com a febre, corpo, de congestão nasal, por exemplo, ela termina ficando em casa porque aquilo termina não incomodando tanto. Mas quando chega na segunda-feira, que muitos deles trabalham, que eles precisam justificar a ausência, até como uma forma de não estar pedindo pessoas, então há uma demanda muito grande no serviço de pessoas que vêm porque precisam justificar que estão ao trabalho, que estão com sintomas gripais. Então, a gente normalmente tem, se você olhar o gráfico nosso de atendimento nas UPAs e gripais, a gente tem uma redução do número de atendimentos no final de semana. E na segunda-feira, isso tanto em rede pública quanto privada, a gente tem esse aumento do número de casos de pessoas que vêm e estão com sintomas. O médico ele deve fornecer o atestado para que essa pessoa que esteja com sintomas ou que esteja na fase ativa da doença, ela não vá para o seu ambiente de trabalho transmitir, seja Covid, seja influenza, para as outras pessoas. Então, há normalmente uma baixa procura, se você for olhar números que nós tivemos durante os feriados do Natal, do Ano Novo, são números pequenos relativos aos dias de semana. Chegamos a atender 50, 80 pacientes e já durante a semana, 150, chega a ser 3 vezes mais do que o final de semana. Há, às vezes, uma própria subnotificação de pessoas que nem precisam do sistema de saúde. Elas começam a ter seus sintomas, às vezes ficam em casa mesmo, tomam medicações caseiras, se automedicam, o que não é o indicado, e nem procuram um sistema de saúde. Então, a subnotificação talvez exista por essa questão das pessoas terem sintomas leves e não procurar um sistema de saúde. Agora, pelo que você vê nos gripários aí, o seu sentimento em relação a crianças, tem esse medo desse surto chegar às crianças? Com certeza, principalmente com relação intensificamos a questão da necessidade da segunda dose para aquelas pessoas que tinham indicação de fazer a segunda dose e temos tido um aumento do número de casos de infecções respiratórias de criança, o que a gente tem monitorado esses dados para definir digamos assim, a necessidade que o prefeito já colocou de ampliação do número de leitos de internamento para essas crianças que apresentem sintomas mais graves. Então, a gente tem monitorado. Vai até quando, meu querido, esse surto aí de Covid? Porque tem até uma frase interessante na internet que eu estava vendo. Se você tem um amigo e ele não covidou, ele não é seu amigo. Por conta da quantidade absurda de gente com Covid. Mas, graças a Deus, as pessoas estão passando por esta fase aí, né? Graças à vacina. É isso, graças à vacina. Você acha que vai até quando esse surto? Desde o início da pandemia, de mutações. Né? Óbvio que aquela variante que ela é susceptível a toda essa parte da vacina, ela não encontra um terreno propício para se propagar. Mas algumas dessas variações genéticas que acontecem, quando elas conseguem escapar a vacina da influenza, há um rito já consolidado de vacinação anual, porque esse vírus ele vai tendo mutações, provavelmente com o Covid acontecerá a mesma coisa, né? O importante é tudo isso, é que se a pessoa se contaminar e não hospitalizar e não morrer, um problema é quando numa variante dessa você passa a ter uma letalidade maior, uma agressividade maior e que leva, a gente já perdeu mais de 600 mil vidas com relação a essas variantes e como você colocou muito bem a importância porque em que pese estamos tendo um aumento do número de casos, a gente vê que isso não tem refletido nem em internação e nem em mortalidade. Se for uma doença que saia como um simples resfriado ou uma gripe comum e que não leve a pessoa a ter um caso mais grave, a gente vai terminar convivendo com ela, acho que para o resto da vida. E tomando a 4ª, 5ª dose, você acredita nisso, Ivan Paiva? Eu acredito de que a vacinação do Covid ela deva ser incluída junto com a vacinação anual da gripe. Entendi. Eu acredito que isso é uma perspectiva da minha parte, né, que isso seja uma vacinação anual, óbvio que priorizando aquele público-alvo que tem a indicação, como os idosos, as pessoas com comorbidade. Então, eu acredito que isso deva ser incluído na rotina de vacinação anual que sempre tivemos. Certo. Qual é hoje o sistema de vacinação que temos aí para Covid e influenza do município? Podemos ficar tranquilos? E a vacinação para crianças, podemos comemorar quando isso?
Bom, nós sempre dependemos, como o programa é um programa nacional de imunização, de todas as ações de fornecimento de vacina, de definição de público-alvo, protocolo, por parte do Ministério da Saúde e da Anvisa. O que eu posso dizer com relação à cidade de Salvador é que, assim, há um planejamento muito bem montado para que possa, tão logo, receba as doses, né? As doses cheguem, distribuídas pelo Ministério, a gente faça, como o secretário Léo Prats, estoque zero. Vacina boa é vacina nas pessoas e não estocadas na secretaria. Então, à medida que vai chegando as vacinas, a gente vai, dentro da estratégia, para que a gente não crie aglomeração também, pode liberar de vez pessoal o fracionamento, faixa etária, seja por perfil de indicação, para que a gente conseguiu, dia de vacinar mais de 30 mil pessoas, num dia de que a gente chegou a vacina, elas sejam logo aplicadas na população. Então, posso garantir a vocês, Eduardo, que assim, se precisar, e aí com o apoio no Reis, foi feita a contratação de novos profissionais, abertura, parcerias com shopping centers, com universidades, para que a gente pudesse ampliar o nosso, digamos assim, nosso potencial de ofertar essa vacina de uma forma muito rápida, estratégia de divulgação e que a gente direciona a quantidade de vacinas que podem ser aplicadas para que a gente não crie dificuldade de pessoas que procuram e encontram, digamos assim, grandes filas para poder tomar sua vacina. Mas toda a estratégia da equipe de planejamento da Secretaria aí envolve a assistência com os postos de saúde, toda a parte da vigilância, a coordenação de recursos humanos, para que tudo funcione muito bem armado, que a gente consiga ofertar a vacina para a população o mais rápido possível. Doutor Ivan, a gente está falando de vacinação, né? Neste sábado teve início uma campanha de vacinação dos idosos contra a gripe. O senhor sabe dizer como é que foi a questão da adesão? Foi bem recebida pela população? E também quando volta? Eu sei que hoje está suspensa e ainda não se sabe quando ela retorna. O senhor teria mais detalhes? Houve uma boa adesão da população, mas assim, há um perfil de pessoas que ainda precisam tomar vacina. A gente aproveita para você que tem seu pai, seu avô, que não tomou a vacina, essa é a forma de proteger, principalmente contra os casos graves. E também, é óbvio que depois de como foi agora, a gente olha o quantitativo de doses que ainda tem disponíveis e ajusta para um novo perfil e uma nova modalidade para que exatamente a gente consiga ofertar as vacinas ainda existentes sem causar tumulto. Então, eu ter 10 mil doses e ofertar para um público de 30 mil, certamente 20 mil pessoas vão até os postos, não vão. Então, é todo feito esse planejamento diariamente com reunião da Secretaria para saber o que se tem de estoque, qual é o alvo e que isso possa ser ofertado de uma forma segura para a população. Mas eu reforço de que, assim, a única maneira que nós, em relação, seja 3N2, seja COVID, é a utilização da vacina. E com relação a crianças, estamos ansiosos por todo o planejamento já feito, né? A Secretaria toda já está com o esquema de aplicação, com as unidades, com toda a modalidade, para que essa vacina, tão logo chegue no Ministério da Saúde, esteja na população, nas crianças. Ok, meu querido Ivan Paiva, portanto, temos uma geral aí. Quer falar mais alguma coisa em relação à estrutura, postos de trabalho? Aquela agonia que a gente viu no início da pandemia, não estamos vendo agora, né? As pessoas estão seguindo os trâmites direito, né? No princípio da pandemia foi muito difícil, Zé. Nós tivemos que transformar estádios, utilizar outras estruturas existentes hospitalares para garantir a assistência das pessoas. Havia poucas informações sobre a população. Hoje a gente já conhece um pouco mais, já tem uma população vacinada. Graças a Deus, o perfil dessa nova cepa é um perfil que leva a sintomas mais leves, então com a mortalidade menor. O que a gente pede, palavra final mesmo assim, é que a pandemia não acabou. Além da pandemia do Covid, a gente tem a questão do próprio H3N2 e outras doenças respiratórias. Então, assim, é necessário nesse momento para que a gente possa conter, primeiro, que a população, se não tomou a primeira dose, tem que tomar a segunda dose de reforço e manter principalmente a utilização de máscara, evitar distanciamento. Foi aquilo que eu disse. Não precisa o governador editar um decreto para dizer para as pessoas que não podem aglomerar. Cada um tem a sua consciência de entender que se eu vou para uma festa, está todo mundo sem máscara,
que está todo mundo aglomerado, a chance de eu pegar Covid é muito grande. Então, cabe a cada um tomar a decisão de se expor ao risco de uma forma desnecessária. Então, tem que ser feito álcool gel, distanciamento e máscara, e pedir à população de que, se tiver contaminado, não frequente ambientes públicos que vai estar contaminando pessoas. Tá bom. Mais algum detalhe aí? A gente espera que caia, não é? Eu acho que com o passar do tempo, Ivan, não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu. Obviamente que você estuda mais do que eu, está dentro do furacão dessa doença, mas pelo menos é o meu pensamento, né? Essa coletividade de gente com Covid, a gente espera que ela baixe daqui a uns 20 dias, 30 dias, ela caia de vez, não acha? Não, é assim, ó, quando um vírus ele é muito contagioso, a linha de ascensão de casos novos dele, ele é muito elevada, é um pico mesmo, né? Então, como a Ômicron, se você olhar os novos casos, você vai ver que vai ter quase um traço reto para cima. Mas, em compensação, se você for olhar o exemplo da Austrália, da Ômicron, depois desse pico, dessa explosão de casos, também tem uma muito rápida do número de casos, né? Então, dependendo do número de pessoas contaminadas, isso termina sendo uma coisa que expõe as pessoas, cria uma imunidade, mas que depois acaba de uma forma muito mais rápida. E essa é a nossa expectativa. E que depois que tiver esse aumento do número de casos, e graças a Deus, com sintomas leves, é uma coisa que, se Deus quiser, o Ômicron vai chegar aqui para, de uma certa forma, dar, digamos assim, uma reduzida substancial nessa questão do Covid, e a gente poder voltar à nossa vida o mais próximo possível como era antes do Covid. Um amigo meu disse que estamos no começo do fim desta pandemia. É uma possibilidade, né? A gente só espera de que não haja uma nova mutação dessa Ômicron. Alguém comentou comigo de que parece que já foi identificado alguma coisa da Ômicron junto com a Delta, que aí realmente o resultado não vai ser o mesmo, né? Tá bom. Um abração, doutor Ivan Paiva. Muito obrigado pela gentileza aí, meu amigo. Grande abraço. Valeu.